Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emoção, tá? A parte neurobiológica da emoção. Então, a emoção, né, nada mais é do que uma resposta ao nosso organismo diante de um estímulo externo. A gente tem que receber esse estímulo externo para que o nosso organismo gere alguma resposta, tá? E essa resposta, então, ela vai ser chamada de emoção de acordo com o estímulo externo que a gente está recebendo. Nós podemos sentir vários tipos de emoção, né? Então a gente pode sentir tristeza após receber uma carta com uma má notícia, né? A gente pode receber, ficar alegre após receber uma boa notícia, a gente pode ficar com raiva, a gente pode ficar com medo, enfim, a gente pode demonstrar vários tipos de emoção. E essas emoções, elas vão ter consequências fisiológicas, tá? Então, essas consequências fisiológicas, ela pode ser uma voz trêmula, ela pode ser uma palidez no rosto, ela pode ser o rosto ficar avermelhado, né, às vezes no momento de raiva, ela pode fazer a mudança de gestos, a mudança no tom de voz, a mudança na altura da voz, enfim, ela pode ter várias consequências fisiológicas. Algumas pessoas conseguem controlar melhor essa demonstração da emoção, né? E outras pessoas não controlam tanto assim, né? Tem pessoas que às vezes só de você chegar e falar, nossa, o que você tem? Você tá com uma cara de brava, tá com uma cara que tá com raiva, né? Ou tá muito alegre, ou tá muito triste, enfim, tem pessoas que conseguem controlar ou disfarçar, digamos assim, as emoções. E isso vai de indivíduo para indivíduo, não tem como a gente generalizar a expressão da emoção de um indivíduo. Então, nós temos algumas teorias para explicar sobre a emoção. Uma das primeiras teorias que nós temos, as primeiras teorias bem articuladas da emoção, foi proposta em 1884 e ela é conhecida como a teoria de James Langer, né? Então, ela foi proposta por um psicólogo e filósofo americano, que é o William James, e aí, depois das ideias apresentadas pelo William, ideias similares foram apresentadas por um outro psicólogo, só que ele era um dinamarquês, que é o Carl Langer, e aí formando então essa teoria, a teoria de James Langer da emoção. Então, o que eles propõem? O que essa teoria propõe? Né? Que a gente experimenta a emoção em resposta às alterações fisiológicas no nosso organismo. Então, tem uma pergunta ali, ó. Nós fugimos porque sentimos medo ou sentimos medo porque fugimos? Né? Então, seria uma pergunta em relação à emoção. O medo seria a emoção. Então, segundo essa teoria, nós sentimos medo porque nós fugimos de alguma situação. Porque o que acontece? Quando a gente está fugindo daquela situação, nós vamos ter reações fisiológicas decorrentes da situação. Então, a partir do momento que a gente está fugindo, por exemplo, viu um cachorro, né, sei lá, viu um cachorro, viu um animal lá e começa a correr desse animal, dessa situação de perigo. Então, quais seriam as reações fisiológicas provocadas no nosso organismo? Ia aumentar a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos iam disparar, as pupilas iam se dilatar, os músculos iam sofrer contração, os músculos esqueléticos, a respiração iria aumentar, né, a frequência respiratória, enfim, várias reações fisiológicas, elas ocorreriam no nosso organismo. E seriam essas reações fisiológicas que provocariam o sentimento de medo. Por isso que eles falam que a gente sente medo porque a gente foge e não ao contrário. Porque o que acontece? Se a gente for tirar todas essas reações fisiológicas, se a nossa pressão sanguínea não aumentar, se o nosso batimento cardíaco não aumentar, se as nossas pupilas não dilatarem, se os nossos músculos não se contraírem, se a nossa frequência respiratória não aumentar, não tem o porquê a gente sentir medo. Por isso, então, que segundo essa teoria, né, são as reações fisiológicas que provocam o sentimento, no caso aqui o sentimento de medo, e não ao contrário, não é o medo que vai provocar essas reações fisiológicas.
Então, embora a teoria de James Langer, né, ela tenha sido, ela se tornou popular, né, no início do século XX, mas ela logo foi contestada, né? Então, em 1927, um fisiologista norte-americano, que era o Walter Kennel, né, ele publicou um artigo onde ele tinha diversas críticas em relação à teoria de James Langer. E aí ele propôs uma nova teoria. E essa teoria ela foi modificada depois pelo Phillips Bard, e aí se tornou então a teoria Kennel-Bard das emoções, né? E essa teoria, então, ela propunha que a experiência emocional ela pode ocorrer independente da expressão emocional. Ou seja, eu posso estar triste e eu não necessariamente preciso demonstrar, preciso expressar, né, que eu estou triste. Eu posso estar feliz, eu posso estar com medo, eu posso estar com raiva, mas eu não preciso mostrar esse sentimento. Eu posso estar sentindo, mas eu não preciso expressar essa minha emoção. E aí um dos argumentos utilizados por Kennel contra a teoria do James Langer era que as emoções, as mudanças fisiológicas em relação às emoções, elas podem ser diferentes de pessoas para pessoas, né? Então, o que o Kennel fez? Ele, através de experimentos, né, então através de cirurgia, ele fez uma transecção na medula espinhal dos animais. Então, os animais perderam, né, o controle muscular a partir do momento ali, do momento, abaixo da onde ocorreu essa transecção da medula espinhal, né? Então, ele perdeu toda a sua movimentação. E esses animais, eles não deixaram de sentir as emoções. Eles só não expressavam as emoções, porque eles tinham perdido o movimento de acordo com a lesão da medula espinhal, mas eles não deixavam de sentir o sentimento, seja ele qual o sentimento, não, a emoção, seja ela qual fosse essa emoção. E aí a outra coisa também, né, o outro ponto que essa teoria ela vinha de frente com a teoria do Kennel-Bard é que a gente não pode fazer uma correlação confiável entre a experiência emocional e o estado fisiológico do organismo. Então, o que o Kennel-Bard eles falam? Que, por exemplo, aumento de frequência cardíaca, inibição da digestão, aumento de sudorese, tudo isso são reações fisiológicas que elas podem estar relacionadas com medo, com raiva, ou até mesmo com condições patológicas não emocionais, que é a febre. Então, qual que era o questionamento deles? Como pode o medo ser uma consequência da mudança fisiológica quando essas mesmas mudanças fisiológicas elas estão associadas a outros estados além do medo, né? Muitas vezes associadas até mesmo a condições patológicas. Então, por causa disso, ele veio contra a teoria do James Langer, né? Essa teoria dele vinha completamente contra a teoria do James Langer. Então, na teoria do Kennel-Bard, o tálamo, né, que é aquela região, vocês conseguem ver ali no diencéfalo, né, tem a imagem do tálamo ali do lado direito da tela. Então, o tálamo ele teria um papel especial nas sensações emocionais. Então, o que o Kennel-Bard ele defendia? Ele defendia que a entrada sensorial ela vai ser recebida pelo córtex cerebral, né? Então, aquele estímulo externo ele vai ser recebido pelo córtex cerebral, e esse estímulo do córtex cerebral ele vai ativar as mudanças no organismo. Né? As mudanças no organismo, como a gente falou lá, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pupila, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a sudorese, enfim, ele vai ativar essas mudanças no organismo. Só que essas mudanças no organismo, elas são desprovidas de emoção. A emoção, ela só vai ser produzida a partir do momento que esses sinais, eles alcancem o tálamo, né? Então, o tálamo, ele seria o responsável pela ativação das emoções.
o nosso organismo ele só passa a sentir a emoção a partir do momento que o tálamo ele é ativado por essas mudanças no organismo, tá? Por essa, né, entrou ali os estímulos sensoriais, ativou todo o córtex cerebral, esse córtex gerou certas mudanças no organismo, mas a emoção ela só vai ser ativada se o tálamo for estimulado. Caso não tenha ativação do tálamo, não tem como ter emoção, não tem como ter a sensação emocional. Isso é que o Ken Bard ele defende, a teoria dele, né? Então, na teoria de James Langer, você se sente triste porque você chora. Se você pudesse evitar o choro, a tristeza ela deveria ir embora. Você deveria deixar de se sentir triste somente porque você não está chorando. Já o Ken Bard, ele defende, na teoria, defende que você não precisa chorar para estar triste, né? Desde que o seu tálamo tenha sido estimulado, né, por estímulos externos, você já tem uma resposta de tristeza e necessariamente você não precisa chorar para estar triste. Então aqui uma imagem para a gente comparar as duas teorias, né? Então o homem ele visualiza a cobra e segundo a teoria de James, que está na seta vermelha, esse homem visualiza a cobra, né? O seu organismo vai gerar então reações fisiológicas como sudorese, aumento de frequência cardíaca, aumento de batimento cardíaco, aumento de taxa respiratória, e isso vai fazer com que a pessoa tenha uma experiência emocional. A pessoa vai sentir o medo. Já na teoria de Ken Bard, ele vai no sentido contrário, que é a setinha azul. O homem ele visualiza a cobra, né? Esses estímulos do córtex cerebral, ele chega até o tálamo. O homem ele passa então a experiência emocional de medo e o medo vai fazer com que o homem aumente a frequência cardíaca, aumente a frequência respiratória, aumente a sudorese. Então, as duas teorias elas são opostas, né? Cada uma vai ali para o lado oposto uma da outra. Então, o que a neurociência ela sabe hoje em dia? Que não existe uma região específica do encéfalo que ele é responsável pelas emoções, mas sim que nós temos um conjunto de regiões e esse conjunto é chamado de sistema límbico, né? Então, são várias estruturas que formam um anel de estruturas e essas estruturas em conjunto, elas são responsáveis pelas nossas emoções, né? Essas estruturas, elas ficam no nosso encéfalo, formando o sistema límbico. Então, quem seriam essas estruturas? Nós temos o tálamo, que a gente já falou do tálamo, que está mostrando ali, sinalizando para vocês onde fica o tálamo. Nós temos a amígdala, nós temos o hipocampo e nós temos o hipotálamo, tá? Então, seriam as 4 regiões que formam ali esse anel de estruturas que é o sistema límbico. Eu não sei se eu já falei para vocês ou não, mas a única amígdala que nós temos, ela está localizada no nosso encéfalo, né? Mostrando ali aquela estrutura bem pequenininha que está sendo mostrada ali para vocês. Essa estrutura que nós temos na nossa garganta e que a gente fala e que todo mundo fala, né, que a gente, a minha amígdala está inflamada, estou com amidalite, anatomicamente esse conceito é errado, tá? Essa estrutura que inflama na nossa garganta, quando a gente está com inflamação de garganta, o nome dessa estrutura é tonsila, tá? E não amígdala. A única amígdala que a gente tem fica ali no nosso encéfalo, tá? Mostrando nessa figurinha ali para vocês, só a nível de curiosidade. Então, através de experimentos, né, já se sabe algumas coisas em relação ao nosso sistema límbico. Então, o que se sabe? Que o tálamo, ele é uma região do nosso encéfalo, que ele está correlacionando as reações com a reatividade emocional. Então, geralmente, quando a gente está feliz, né, a gente sorri, a gente dá gargalhada, a gente tem como que se diz, uma expressão mais leve do rosto, assim, a gente consegue demonstrar que a gente está feliz. A gente não precisa falar para ninguém que a gente está feliz. A gente, né, consegue demonstrar. E quem seria responsável por isso seria o tálamo.
Do mesmo jeito, quando a gente está triste, que a gente está com raiva, né, a gente está com medo, a gente consegue demonstrar as nossas emoções. Então, quem seria o responsável por correlacionar as reações com a reatividade emocional seria o nosso tálamo. Já a amígdala humana, né, vocês estão vendo ali, ela está sendo representada naquelas bolinhas vermelhas. Nós temos duas amígdalas, tá, nos lobos temporais. Elas são umas estruturas bem pequenas, tem o formato de uma amêndoa, tá? Ela, né, a gente está vendo uma vista lateral e uma vista posterior do nosso encéfalo. Então, a gente consegue visualizar ali as duas amígdalas na figura do lado direito. As duas, né, elas ficam no lobo temporal e elas se comunicam, elas funcionam de modo íntimo com o hipotálamo. E a amígdala, então, ela seria o centro identificador do perigo, né? E aí esse perigo gera medo, gera ansiedade e coloca o animal em uma situação de alerta. E esse animal, então, ele fica pronto para fugir ou para lutar. O medo, ele não é um sentimento, né? A gente vê assim na neurociência que o medo ele não é um sentimento ruim, né? Muito pelo contrário, é bom a gente sentir medo, porque esse medo ele preserva a nossa vida, né? Se a gente tem medo, por exemplo, se a gente tem medo de atravessar a rua sem olhar para os lados, sem olhar para os dois lados da rua, isso é importante porque a gente corre menos risco de ser atropelado, né? Então, o medo ele não é visto como um sentimento ruim para a evolução do indivíduo. É claro que aí tem a questão da superação de medo, tem a questão de saber lidar com esse medo, né? As crianças, elas nascem sem ter essa percepção de medo. As crianças não, nós seres humanos, elas nascem sem ter a percepção de medo e vai chegando ali nas fases do 3, 4, 5 anos, elas começam a ter medo de qualquer coisa. Né? Medo de fantasma, medo de barulho, medo de pessoas estranhas, né? E isso é importante para o desenvolvimento da criança, né? Uma não vou dizer sintomas, mas uma das características, por exemplo, de uma criança autista é que a criança ela não demonstra medo, né? Ela não demonstra medo de um estranho, ela não demonstra medo de uma situação que ela estaria em risco. Então, o medo ele é um sentimento importante no desenvolvimento do indivíduo. Tá? E aí, quem é responsável, então, por identificar, né, esse perigo e gerar medo vai ser a amígdala. O que eles fizeram? Eles fizeram um teste com um macaco, né? Então, o macaco, ele tem a cobra, então o macaco, quando ele via a cobra, ele demonstrava sentimentos de medo, ele ficava acuado dentro da jaula, né? Ele não tentava pegar a cobra, né? Nada, então ele demonstrava o sentimento de medo. E a partir do momento que ocorreu a lesão na amígdala desse macaco, ele perdeu esse medo da cobra, né? Vocês podem ver ali que ele está tentando brincar com a cobra, a expressão dele é o contrário do medo. Então ele tenta pegar a cobra, ele tenta brincar com a cobra e tudo isso ocorreu depois da lesão da amígdala. Por isso que, né, para a neurociência, a amígdala está relacionada com a identificação de perigo. Então, o que acontece? Quando esse macaco ele foi lesionado, a amígdala desse macaco ele foi lesionado, ele desenvolveu os sintomas de uma síndrome que é chamada de síndrome de Kluver-Bucy. Né? Então, foi feita lesão no lobo temporal desse macaco, removeu a amígdala, o giro para-hipocampal e o hipocampo. Então, esse macaco ele passou a ter agnosia visual, que é a incapacidade de reconhecer objetos familiares. Então, ele tinha os brinquedinhos dele, e ele sabia quais eram os brinquedinhos dele, ele perdeu essa capacidade. Ele passou a ter uma perversão de apetite, então ele levava qualquer objeto da boca, independente de qual objeto fosse comido ou não, até a cobra. Ele tentou pegar a cobra e levar na boca. E ele apresentou comportamentos sexuais alterados, né? Ele passou a se masturbar bastante e ter uma hiperatividade sexual. Tá? Então, tudo isso foram características percebidas após a lesão então, do lobo temporal. E
ele passou a ter as mudanças emocionais, né? Ele não tinha medo de mais nada, até mesmo dos seus predadores naturais, como era o caso da cobra, que ele tentou interagir com a cobra, e ele mostrou uma inexpressividade emocional, tanto facial quanto vocal, porque antes do lobo temporal ser lesionado, os cientistas conseguiam perceber, tanto pela sua voz quanto pela sua face, qual sentimento ele estava sentindo, né? E a partir do momento que esse lobo temporal ele foi lesionado, ele perdeu essa capacidade de expressar a emoção tanto pela face quanto pela voz. Então, ainda falando da lesão do lobo temporal, essas lesões, então, ela gera a incapacidade de reconhecer o medo e as expressões faciais, né, relacionadas com o medo. E o que acontece? O lobo temporal, ele também está envolvido na formação da memória de eventos emocionais. Então, por exemplo, eu sofri um acidente, por exemplo, assim, uma cobra me picou um dia na vida, né? Então, eu tenho essa memória emocional. Toda vez que eu ver essa cobra, né, pode ser que eu passe a expressar um sentimento de medo, né? Eu passo a sentir medo só pelo fato de ver a cobra, ou até mesmo de ver uma imagem de uma cobra. Eu não preciso necessariamente ver o animal ao vivo, né? Mas eu tenho uma memória relacionada com o meu emocional, e o lobo temporal também ele está relacionado, ele está envolvido com isso. E além disso, estudos sugerem que o lobo temporal ele está relacionado com a agressividade, e isso foi visto através da hierarquia de macacos. Porque o que acontece? Num bando de macaco, aquele macaco que é o mais agressivo, ele acaba se tornando o líder desse bando. Então, a partir do momento que esse lobo temporal ele foi lesionado e esse macaco ele deixa de ser agressivo, os outros macacos param de ter medo dele e param de respeitar ele, né, e a partir do momento os macacos não aceitam ele mais como o líder do bando, né? Então o macaco ele perde a sua hierarquia e aí eles vão determinar um outro macaco para ser líder do bando, tá? Então tudo isso foram estudos feitos e foram observações feitas através da lesão do lobo temporal. As nossas reações emocionais, não só de medo, tá? Mas várias reações emocionais, elas podem ser condicionadas, elas podem ser aprendidas, como está mostrando ali o experimento do ratinho, tá? Porque a amígdala, ela responde a uma aprendizagem afetiva. Essa aprendizagem afetiva, ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa. Então, o que eles fizeram num teste? Eles colocavam o animal numa gaiola, e toda vez que a sirene tocava, que saiu o som ali da sirene, aquela gradezinha rosa ali que vocês estão vendo, ela dava choque, né? Então, com isso, o animal sobressaltava, dava um salto, e por causa do choque. Então, toda vez que tocava a sirene, a gaiola dava choque e o animal ele acabava expressando reações de ansiedade e de medo. Então, foi condicionado que toda vez que tivesse som, ia ter o choque, e aí o animal ele exibia um comportamento de medo e ansiedade. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, né, depois de um tempo, eles começaram só a emitir o som, e não tinha mais choque, a grade não dava mais choque, só que o animal ele continuava exibindo as mesmas reações de medo e de ansiedade, né? Então, esse medo ele pode ser condicionado, ele pode ser aprendido, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala com criança, né? O bicho-papão, o homem do saco, antigamente tinha o homem do saco, hoje em dia não fala mais do homem do saco, né? Mas a gente acaba ensinando a criança a ter medo, apesar do medo ser algo bom, né? Como eu falei para vocês, para o organismo, porque ele acaba evitando que a gente se coloque em perigo, mas a gente tem que tomar cuidado com os tipos de medo que a gente acaba condicionando para o indivíduo, né? Porque dependendo do tipo de medo, isso pode ser uma consequência negativa para esse indivíduo. Então, o nosso sistema límbico, ele tem a função psíquica de avaliar a situação, né, os fatos e eventos da vida e realizar uma integração do sistema nervoso, endócrino e imunológico. Pode ser que em determinada situação eu sinta medo e você não sinta medo, e vice-versa, né? Eu tenho pavor à cobra,
né? Tenho pavor, só de pensar na cobra já começa a me dar calafrio. Barata é algo que não faz nada comigo. Se eu vejo uma barata, ok, é uma barata, pronto, passou, acabou. Eu conheço pessoas que ficam apavoradas só do fato de pensar em uma barata, né? Então, essa questão do medo, isso aí vai variar de indivíduo para indivíduo. E a avaliação afetiva das coisas, ela vai depender da experiência vivida, né, das circunstâncias atuais, das normas culturais. Por exemplo, na Índia, né, que eles fazem lá o adestramento da cobra, que faz aquela cobra dançando, para eles, são os indianos, né? Então, para eles é um animal peçonhento, mas é um animal peçonhento comum, né? Digamos assim, né? Na cultura deles. Para nós, pelo menos para mim, já não é tão comum assim. Então, essa avaliação afetiva vai depender da experiência de pessoa para pessoa. Às vezes a gente passa pela mesma experiência, essa experiência vai gerar um medo e vai gerar uma memória afetiva para mim, uma aprendizagem afetiva para mim, e não vai gerar para você. Então, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. E aí, o hipocampo, que é uma outra estrutura do sistema límbico, ele está envolvido com a memória, tá? Com a memória de longa duração. A gente vai falar sobre memória numa outra aula. Mas quando ambos o hipocampo direito e esquerdo, eles são destruídos, nada mais é gravado na memória. Então a pessoa perde aquela capacidade de associar aquele estímulo com o medo, né? No caso do ratinho lá, ele associou o som com o medo, porque toda vez que vinha o som, vinha o choque. Quando foi lesionado, então, os dois hipocampos, ele não associava mais o som com o medo, tá? Então o hipocampo ele está relacionado com a memória. O hipocampo intacto, então ele vai possibilitar o animal comparar as condições de uma ameaça atual com a experiência passada. E aí vai permitir, então, qual que é a melhor opção a ser tomada para garantir a preservação desse indivíduo. Né? Então, eu sei que se eu for para esse caminho, a outra vez que eu fui para esse caminho, não foi favorável, tinha uma cobra, tinha um animal peçonhento, tinha alguma coisa que me colocava em perigo. Né? Então, se eu tiver com o meu hipocampo intacto, eu consigo comparar essa situação que eu estou vivendo agora com uma situação do passado e fazer qual escolha melhor para que para que o indivíduo, para que o organismo não seja prejudicado naquela situação. Então, olha lá, pessoal, agora é sua vez. Né? Então, como atividade dessa semana, vocês vão fazer um texto corrido sobre a neurobiologia da emoção, tá? Sobre a questão da emoção, mas focando na neurobiologia. O que a neurobiologia se sabe em relação à emoção. Abordar os tópicos trabalhados nessa aula, então pode falar das teorias que a gente viu, que a gente falou no começo, depois abordar cada parte ali do sistema límbico, né, que já se sabe o que cada estrutura do sistema límbico é responsável na emoção. Pode ser feito tanto manuscrito quanto digitado. Se fizer manuscrito, tira foto e posta. Se fizer digitado, posta o documento no Word. Independente se for manuscrito ou digitado, no máximo uma folha. Não precisa fazer 3 linhas também, né? Vamos usar o bom senso, mas não precisa passar de uma folha também. Então, vamos colocar ali de um pouco mais de meia folha para uma folha, né? E se for digitado, usar a fonte 12, independente se for Times ou se for Arial, usar a fonte 12 e o espaçamento 1,5, tá? Daí vocês façam a atividade e postem lá. E até semana que vem.